Olá, galera que acompanha o nosso canal. Eu sou o Anderson, apresentador do canal. Seguinte, galera, falar um pouco sobre a demissão de Felipe Luiz. Por acaso, algum de vocês tem dúvida de qual foi a real situação que fez o Felipe Luiz ser demitido logo após o Flamengo ganhar de 8-0? Bom, vou passar para vocês o seguinte. O Flamengo perdeu já uma final para o Corinthians, né? Depois perdeu outra final para o Lanús. E assim, foram derrotas incontestáveis. Os adversários foram melhores do que o Flamengo. E o Flamengo vai ter agora uma final contra o Fluminense no Campeonato Carioca. Eu achei que a demissão do Felipe Luiz ia ser caso o Flamengo perdesse para o Fluminense no Campeonato Carioca. Porém, ontem aconteceu algo que ninguém está se atentando. Que é o que? O Flamengo ganhou de 8-0. Desses 8 gols, 4 gols foram do Pedro. É isso mesmo, Pedro. Pedro, que é justamente o centroavante que o Felipe Luiz vem mantendo toda vez no banco de reserva. Pedro é aquele centroavante que o Felipe Luiz não dá moral nenhuma. É aquele centroavante que o Felipe Luiz faz questão de falar que o Flamengo não precisa dele e tem que contratar um outro centroavante com características completamente diferentes. Então, se o Flamengo quer um centroavante de características completamente diferentes do Pedro, é porque o Pedro não serve, ou pelo menos na cabeça do Felipe Luiz, não serviria para o Flamengo. Mas daí o que acontece? O Flamengo está mal, está jogando muito mal. Mas o Flamengo fez a obrigação, que era ganhar do Madureira, ainda mais com um jogador a menos. E de todos os jogadores lá, qual o jogador que mais faz gol? Pedro. Faz 4 gols. Então, para cada gol que o Pedro foi fazendo, foi jogando a permanência do Felipe Luiz no ralo. Exatamente. Porque daí a diretoria fala, porra, a gente tem um centroavante como Pedro na equipe. E o técnico não faz a equipe jogar para ele. O técnico, pelo contrário, quer que a gente contrate outro centroavante para jogar. Sendo que o Pedro está aí, se a gente anunciar a venda do Pedro, qualquer time do Brasil vai querer contratar o Pedro. Então a diretoria viu que, de fato, o Felipe Luiz tem umas convicções que são só dele. Essa história de toda rodada mudar a equipe. Ele fala assim que aprendeu muito com o Jorge Jesus, que aprendeu muito com o Simeone, mas na verdade eu acho que ele aprendeu muito com aquele argentino lá, o Sampaoli, Jorge Sampaoli. Porque o Sampaoli que é um técnico que todo jogo mudava a equipe do Flamengo. Lembra que com o Sampaoli o Flamengo fez um partidaço contra o Fluminense, arrebentou contra o Fluminense. Daí todo mundo falou, poxa, o Sampaoli encontrou a equipe ideal. Daí no jogo seguinte ele mudou toda a equipe e o Flamengo se arrebentou, perdeu. Então, essa história do Felipe toda hora mudar a equipe, eu não sei se é o ego do técnico querer ser mais importante do que os jogadores, né? Porque se ele muda, é porque ele mostra que não tem nenhum jogador que seja o principal. E que o principal é ele. Então ele coloca qualquer jogador de acordo com o que ele acha que vai ser necessário para aquela determinada partida. E a gente sabe que futebol não é assim, não é assim. Futebol tem que ter uma equipe titular. E quando ele é questionado sobre isso, numa entrevista, ele fala que ele não tem como escolher uma equipe titular porque os jogadores estão brigando por posição. Então isso daí é uma fala que mostra que, na verdade, ele não está tendo coragem de barrar ou de definir uma equipe titular porque ele está com medo dos outros jogadores se sentirem desprestigiados. Então, quando você faz um rodízio na equipe, se garante que todo mundo vai jogar. Então, todo mundo vai se sentir importante. Porém, você deixa de lado a questão do entrosamento. A equipe tem que ter entrosamento. Você deixa de lado a questão que a equipe precisa ter uma identidade. Por exemplo, eu sei qual é a escalação do time do Flamengo de 87. De 87. Mas eu não sei qual é a escalação titular do Flamengo de 2026. Assim como não sabia a escalação titular do Flamengo de 2025. Né? Se a gente for pegar Zé Carlos, Jorginho, Aldair, Edinho, Leonardo, Ailton Andrade, Zicozinho, Ataque Bebeto e Renato Gaúcho. Esse era o time do Flamengo, técnico Carlinhos.
de 87. Agora o time de agora, qual que é o time titular? Não tem uma identidade. Entendeu? O Flamengo tem que ter um time titular. A torcida tem que saber para quem está torcendo. A torcida tem que ter o ídolo. O Pedro tá lá, o Arrascaeta tá lá. Tem que deixar esses caras jogarem para fortalecer a idolatria da torcida. Mas o Felipe Luiz seguia muito o conceito do Sampaoli de toda hora ter que mudar de acordo com o adversário. O Flamengo não tinha uma identidade, o Flamengo não tinha um entrosamento. E o Flamengo estava perdendo sendo menor do que o adversário. O Flamengo não estava perdendo jogando bem. O Flamengo estava perdendo sendo menor do que o adversário. E então, assim, de fato, a diretoria mandou o Felipe embora depois de um resultado de 8-0 para mostrar que não foi aquela partida que definiu. Foi o contexto de tudo que vem acontecendo. E se o Felipe Luiz falava que a responsabilidade do que estava acontecendo era dele, então nada mais certo do que responsabilizá-lo por um trabalho que não vinha sendo bem feito e chegou a hora de mudar, estava na hora de mudar. Porque a gente ainda está nas competições inferiores, daqui a pouquinho começa a bombar de vez o Campeonato Brasileiro, daqui a pouquinho começa a Copa do Brasil, daqui a pouquinho começa a Libertadores, e a diretoria não tinha como esperar, né, começar esses campeonatos, sendo que viu que o Flamengo não está evoluindo, e sempre com a mesma bengala de que é o condicionamento físico, que a equipe voltou antes do tempo, e sendo que as outras equipes estão aí tudo trabalhando e voando. Então é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham entendido o que eu falei, porque os 4 gols que o Pedro marcou, mostrando que ele não tem condições nenhuma de ser reserva dessa equipe do Flamengo, foi um tapa na cara do Felipe Luiz e foi uma demonstração para a diretoria que o trabalho do Felipe Luiz estava indo para um lado errado e que era preciso mudar, e que agora o Léo Jardim parece que é o favorito para poder assumir a equipe, e garanto que qualquer técnico que entrar no Flamengo vai ver Pedro, Arrascaeta, pelo menos esses dois como pilares da equipe, e aí monta o restante da equipe. Se não der certo, daí você altera 1 ou 2. Agora esse negócio de toda a partida mudar, o time praticamente inteiro, isso, pelo menos no Brasil, isso não cabe. Beleza? Continue assistindo nossos vídeos aí. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Deixa o seu like. Esse canal aqui, ele não vai ter um estúdio primoroso. Ele não vai ter grandes propagandas. Mas pelo menos aqui eu vou falar com vocês a respeito do Flamengo, daquilo que eu acho, dar a minha opinião. Pedir para você também dar a sua opinião, colocar nos comentários. E aqui a gente sempre vai desenrolar uma ideia legal. Beleza? Conto com vocês no próximo vídeo. Valeu!